comigo. Deus abençoe todos vocês, nessa fome de Deus, nesse momento que nós temos para falar um pouquinho da palavra de Deus e orarmos juntos, porque a intenção é nós orarmos juntos. E eu gostaria de incentivar você a estar sempre desenvolvendo a sua vida de oração, o seu tempo com Deus, o seu momento de você falar com Deus, de você ouvir o Senhor. Quero deixar desde já aqui Provérbios 8:17, se você quiser, nessa noite anotando alguns versículos também, já vai enviando seus pedidos de oração. Nós estamos orando, temos visto o Senhor fazer tanta coisa, que bênção, que maravilha. Nós temos visto a mão do Senhor operar através da oração. Então nós queremos incentivar você a orar, a colocar a sua vida em momentos de oração, até nesse dia de hoje. Quando nós formos orar, no momento que nós formos orar, eu gostaria de convidar você para, se você pudesse entrar no seu quarto, ou de repente você está sozinho em casa, dobrar um pouco o seu joelho no momento da oração, colocar um copo de água aí, como a gente tem dito, para você de repente ministrar sobre a vida de alguém que está enfermo na sua casa, ou mesmo você. Nós temos tido experiências de libertação muito maravilhosas. Se você tiver também, quiser colocar peças de roupa pertinho, no momento da oração você coloca a sua mão em cima, nós consagramos juntos. Temos visto o Senhor operar. Tudo isso são ensinamentos da palavra de Deus. Você orar até por algumas situações, impondo as mãos, você transmitir a unção, como a gente lê a palavra de Deus, fala sempre aqui, que as pessoas vão chamar assim, coisa estranha é essa, mas você orar por roupas, depois você levar para alguma pessoa, e essa pessoa, no momento que ela vai, então, vestir aquela peça de roupa, eu acredito que a unção de Deus vai ser manifesta. Já aconteceu na Bíblia, com o apóstolo Paulo, já falamos sobre a sombra de Pedro, pessoas entravam debaixo da sombra de Pedro enquanto ele estava ministrando. Então, hoje é o seu momento de usar a sua fé. Quero deixar então um momento, Provérbios 8:17, e também te dar essa dica de oração. As pessoas até brincam, porque as pessoas dizem que orar de madrugada, Deus vai te ouvir mais rápido, vai te ouvir com mais eficácia. Não, na verdade, alguns vão dizer assim, é porque as linhas do céu estão desimpedidas. A gente fala brincando, mas muitos usam esses termos também. Mas na verdade, que quando uma pessoa na sua madrugada levanta especificamente para buscar a Deus, ela está fazendo um esforço muito grande, ela está colocando uma intensidade, uma força muito grande em levantar de madrugada, porque não é fácil, de repente ir à sala, falar com Deus. Obrigado, Leonel. Mateus está aqui comigo, eu quero agradecer eles que nos acessaram aqui, esses bênçãos aqui, né? Então, já deixando para você essa dica, Provérbios 3 assim, Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, certamente me encontrarão. Então, essa dica de oração, quando você está em momentos difíceis, você está atravessando por momentos que você precisa buscar a Deus de uma forma mais forte, há uma dica da palavra de Deus. Quando você se esforça de madrugada, não é fácil. Existe na palavra de Deus muitos trechos que vão dizer sobre isso. Uma oração mais poderosa, a quarta vigília da noite, e outras citações. Você vai ver, por exemplo, Jesus orando muitas vezes de madrugada. E a madrugada é muito poderosa, porque há momentos, você pode falar a todos os momentos com o Senhor, isso é verdade, todo instante, você pode falar a todo instante, durante todo o dia, mas existem momentos em que Deus vai falar com você. Você pode acompanhar, um outro dia nós vamos falar sobre isso, mas se você ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você vai ver apóstolos do Senhor buscando, os patriarcas buscando, e a intensidade da oração. Deus fala nas madrugadas conosco, e você pega a sua Bíblia, vai para a sala, ora, fala, abre teu coração, e o Senhor vai falar com você. E eu quero então, desde já, agradecer a vida de todos os nossos queridos que já estão entrando aqui, né? A vida da nossa irmã Maria Zila, que bênção, Narciso, essa família maravilhosa, Marinalva, Deus abençoe vocês, fazem parte dos nossos amados aqui, a irmã Maria da Luz, tem aqui também o nosso irmão Carlos, Deus abençoe o Carlinhos, queridão, mora no meu coração. Então, enquanto nós estamos aqui dando essa introdução, né, você
vai mandando seu pedido de oração, depois os meninos vão anotar para mim, e nós vamos colocar aqui, vamos estar orando, e vamos separar um tempo para interceder por eles, mas vamos estar orando por eles até que a tua bênção aconteça, porque as pessoas perguntam muito para mim, pastor, quando eu devo parar de orar? Você deve parar de orar quando você receber a tua bênção. O dever de orar sempre, Jesus diz, Lucas 18, né? Quando o Senhor diz, orai sem cessar, até que você consiga do Senhor o favor. O reino de Deus é conquistado com esforço, e os que se esforçam se apoderam das coisas que Deus tem para nós. Estava dizendo para você então sobre Provérbios 8, que fala sobre buscar a Deus de madrugada. Não é porque as linhas do céu estão desimpedidas, mas é porque é um esforço muito grande. Alguém levanta, vai buscar o Senhor com o coração quebrantado, nesse horário em que muitos estão dormindo, você está fazendo um esforço muito grande. Enquanto eu estava orando de madrugada, essa madrugada, falando sobre isso, o Senhor me incomodou nessa noite, e sempre quando nós estamos reunidos, nós colocamos alguns temas, apesar do nosso tema ser Acredita em Milagre, e nós cremos mesmo, eu sei que você crê, faz parte daqueles que têm um relacionamento com Deus. E nessa madrugada, quando eu estava orando, o Senhor me incomodou sobre essa questão, orar por aqueles que estão cercados. Orar pelas pessoas que estão cercadas pelos problemas, pelas enfermidades. Há momentos na nossa vida que nós nos sentimos em um cerco, sem saída, sem esperança, literalmente cercado. E sabe, existia uma técnica de guerra no tempo que os reis dominavam sobre a terra, uma técnica utilizada para a dominação, conquista de cidades. Os reis cercavam as cidades e sitiavam as cidades. As cidades ficavam sem poder receber recursos de alimento, de água, e então eles eram forçados a se render. Essa mesma técnica é utilizada pelas forças malignas desse mundo, de nos manter cercados, paralisados, em um lugar que nós podemos imaginar por algum momento que não existe saída, que não existe um recurso humano, que não existe nada a se fazer. E esta palavra sitiada, nós encontramos, eu quero só citar um texto para você, e é legal você também anotar os versículos bíblicos, anotar os textos, para você depois, a hora que for orar, você ler essa palavra, Deus vai continuar falando com você. Quero agradecer a vida da irmã Toninha, que bênção, irmã Toninha, a Débora, o Mike, os nossos irmãos vão se achegando aí. Então, nessa noite, eu quero então que você guarde esse tema. O tema o Senhor nos mandou orar hoje por todos os que se sentem cercados, se sentem sitiados, orar por aqueles que precisam ser livres do cerco dessas lutas, da enfermidade, dizer que Deus, Ele é poderoso. Obrigado, Mateus, e os pedidos já estão chegando aqui. A palavra do Senhor diz assim, que o Senhor abre um caminho no meio do mar, Ele cria, Ele traz existência às coisas que não existem. Esse é o nosso Deus. E nessa noite quero citar mais um texto para você estar comigo. 2 Reis 18:5, você só anote, 2 Reis 18:5, vai falar sobre a vida de rei Ezequias. E é importante, 2 Reis vai citar este homem de Deus, um homem temente a Deus, um rei, em que ele confiou de uma forma que é citada na Bíblia, que nenhum outro rei confiou no Senhor, como Ezequias confiou. Ele foi o 13º rei de Judá, e ele foi cercado em um momento da sua vida pelo rei Senaqueribe da Síria, e o cerco estava montado, ninguém podia entrar nem sair, recursos se esvaindo, e este rei da Síria enviou Rabsaque, o seu general de guerra, e ele enviava notícias para Ezequias, o rei cuja cidade estava sitiada. Ele enviava notícias dizendo: olha, não adianta vocês que estão dentro dessa cidade confiar no seu rei e nem no Deus que ele serve. Nós já conquistamos outras nações, outros deuses, e a próxima nação que nós vamos conquistar é a nação
de vocês. Não tem como sair. Não confie nele, não confie no Deus do seu rei. E esse momento tão terrível, a palavra do Senhor diz que Ezequias se desespera, porém ele sabia o Deus que ele servia e confiava no nosso Deus, o Deus amoroso que sempre nos ouve e sempre cria uma saída. E a palavra do Senhor vai então decorrendo nesse texto, em que Rabsaque, o general do rei da Síria, envia uma carta. E nessa carta ele dá detalhes de como ele dominaria a cidade, e o coração de Ezequias, o coração da cidade, angustiados, eles se põem a buscar a Deus fortemente. É sobre isso que nós estamos falando. Quando você se sente sitiado, cercado, você deve buscar a Deus fortemente. E é importante você colocar a tua fé na pessoa certa. A palavra do Senhor diz que não existe outro intercessor entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Ele é o caminho, a ponte até Deus. A palavra do Senhor diz, nós estamos sempre nessas nossas lives, que através do sacrifício de Jesus, ele abriu um caminho através do seu sacrifício para nós termos acesso direto ao Senhor. A palavra do Senhor então diz que Ezequias busca o Senhor junto com o povo e vem uma palavra de Deus para ele através de um profeta. Esta palavra dizia assim: olha, o Senhor ouviu o seu clamor, ouviu a sua angústia, e a resposta do Senhor chega até você dizendo: ninguém vai entrar nessa cidade, não vão lançar nenhuma flecha. Aliás, da mesma maneira com que esse rei veio, ele vai voltar para a sua terra e nenhuma flecha vai ser lançada dentro dessa cidade. Nessa peleja vocês não vão ter que batalhar. Quero deixar essa frase para você. Você que está buscando a Deus, você que está conosco nessa live, Fernandinha, Rigo e nossos irmãos que estão conosco. Já deixo essa palavra para você. Essa palavra maravilhosa. Nessa peleja, vocês não vão ter que pelejar. Vocês estão confiando no Senhor. Vocês estão buscando a Deus. Busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça, a sua verdade, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você vai ver a palavra de Deus muitas vezes citando buscar, a importância de buscar, a importância de buscar fortemente. E hoje nós estamos orando e vamos orar por aqueles que estão cercados por uma situação que parece impossível de ser sanada, de ser resolvida. A palavra diz aqui então, nesse texto que nós estamos lendo em 2 Reis, capítulo 18 e 19, em que ele busca o Senhor, e no versículo 5 do capítulo 18, Ezequias ora assim: confie no Senhor, Deus. A palavra do Senhor diz que ele confiava no Senhor, Deus de Israel, de maneira que nenhum outro rei de Judá confiou. Versículo 5. 2 Reis, capítulo 18, versículo 5. É importante você entender a palavra de Deus, porque quando você entende certo, você crê certo e você pode ficar tranquilo, porque a palavra de Deus não falha. E este rei confiou no Senhor como nenhum outro confiou. Eu acredito que você é uma pessoa que confia em Deus, de repente, na sua família, como ninguém mais confia. E é isso que Deus espera, e é isso que move o coração de Deus, a confiança no Senhor. E a palavra do Senhor diz, então, no versículo 19, que ele ora ao Senhor e ele clama ao Senhor. Ele diz: agora, pois, Senhor, nosso Deus, livra-nos da mão do rei da Síria, porque todos os reinos da terra sabiam, para que todos os reinos da terra, saibam que não existe outro Deus. Vou ler de novo, que li de uma forma muito estranha. Versículo 19. Agora, pois, Senhor, essa é a oração de Ezequias: livra-nos da mão do rei da Síria, para que todos os reinos da terra saibam que não existe outro Deus além do Senhor. E o versículo 19, 35, aí é a resposta de Deus, e é esse ponto que eu quero chegar para você nessa noite e te dizer que nosso Deus é um Deus poderoso. Quando Ezequias ora ao Senhor, nós vemos a mão de Deus começa a agir de uma forma extraordinária. No versículo 35, a palavra do Senhor diz que naquele dia em que Ezequias e a cidade clamou ao Senhor, a mesma coisa que você está fazendo aqui, clamando a Deus, se achegando nesse momento de oração, ouvindo a palavra de Deus, porque a gente não pode orar antes de nós consultarmos a palavra do Senhor e algo uma direção que Deus nos dá no momento da oração.
E hoje nós estamos orando para aqueles que estão cercados. E o mesmo livramento que aconteceu para Ezequias, eu quero dizer que ainda acontece nos dias de hoje. Porque quando Ezequias ora, a palavra do Senhor diz que Deus envia um anjo apenas. Você sabe que você não pode orar para anjos, isso é pecado, você tem que orar para Deus em nome de Jesus, e Ele é o único intercessor. A palavra diz isso. Isso é o que a palavra de Deus diz. Não existe para outro nome pelo qual nós devemos clamar e ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Esse é o princípio poderoso que eu quero deixar para você. Sempre que você clamar por esse nome, a resposta virá. E quando você clama em nome de Jesus, ora em nome de Jesus ao Pai Celestial, a palavra do Senhor diz aqui que algo incrível aconteceu e acontece até hoje. O Senhor envia um anjo no arraial assírio, e este anjo destruiu numa noite só 180.000 homens. A palavra diz que no dia seguinte, quando o dia amanhece, havia 180.000 homens, cadáveres, sem vidas, abandonados naquele lugar, e o resto havia fugido. Então, a palavra do Senhor diz que pela oração de Ezequias, Deus envia um anjo poderoso. E é importante lembrar, se eu só lembrar para vocês, no Salmo 34, e é um salmo poderoso, ele diz assim, no versículo 6 a 9, clamou este pobre ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração e livrou-me de todas as minhas tribulações. Versículo 7 diz assim, o anjo do Senhor é sentinela, acampa-se ao redor daqueles que temem o Senhor e os livra. Versículo 8 diz assim, no Salmo 34, provem e vejam por si mesmo o quanto o nosso Deus é bom. Feliz é o homem que nele busca refúgio. Temam o Senhor, vocês, os seus santos, pois nada falta aos que temem o Senhor. Olha como o livro de Salmos, ele confirma também isso, dizendo que anjos trabalham por nós quando nós clamamos ao Senhor. Não podemos orar para anjos, isso é antibíblico, isso não tem nada a ver com os fundamentos da palavra de Deus. Você tem um intercessor que é Jesus, como eu já te falei. Porém, você sabe, quando você clama a Deus, Deus envia os seus exércitos, é sobre isso que nós estamos falando. Deus envia os seus exércitos celestiais para te socorrer, lutar as suas guerras. Veja bem o que diz o livro de Hebreus, agora no Novo Testamento. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Está falando de mim e de você. Está falando do direito que nós temos em Cristo Jesus, de quando nós clamamos a Deus, o Senhor envia os seus exércitos. Quero agradecer também a nossa irmã Andreinha, lá de São Paulo também, né, que está conosco, e nós vamos orar por você, pela mamãe, e o Senhor vai enviar o seu socorro para você, em nome de Jesus. Então, a palavra de Deus diz que para nós vamos orar nessa noite por pessoas que estão cercadas por muitas situações. E o cerco é da mesma forma. Quando você se sente cercado, você vai minguando, você vai desanimando, você vai perdendo as suas forças. Da mesma forma como as pessoas estavam sitiadas, cercadas, esse era o plano dos inimigos, destruir a força, destruir você psicologicamente, emocionalmente, sugar as suas forças para você desistir. Mas eu quero te dizer para você, você não deve desistir. Nós temos um Deus forte e poderoso, aquele que é capaz de fazer tudo infinitamente, muito mais além do que você possa imaginar. Esse é o versículo poderoso que a gente cita sempre aqui, Efésios 3:20. Então nós vamos começar a orar daqui a pouco, mas nós vamos começar a orar buscando a pessoa certa, orar firmado na palavra de Deus, orar com base na palavra de Deus. E quando nós oramos alinhados com a palavra do Senhor, não há como você não ter vitória. Eu quero que você guarde, por isso nós citamos tantas palavras aqui, nós citamos homens de Deus que confiaram no Senhor, nós citamos trechos da palavra de Deus que relatam como pessoas confiaram, pessoas simples confiaram em Deus, como o rei Ezequias, que era um rei que confiou no Senhor. Todos nós, no momento da nossa vida, nós vamos ser cercados por algum problema e nós precisamos aprender que podemos confiar em Deus, que podemos buscar o Senhor, que há mecanismos para buscar a Deus e ser respondido
como um deles que eu te falei de Provérbios 8, que diz: se você buscar a Deus de madrugada, você vai ter acesso a Deus. Por quê? Porque o seu esforço na madrugada, levantando de madrugada, crendo que você vai à tua sala, abre a palavra de Deus, que Deus vai falar com você e Deus vai ouvir a sua oração. E é importante que a palavra diz, no livro de Provérbios que nós lemos aqui, 8, diz que eu amo. Olha como que Deus ama quem se esforça. De repente você vai aprender essa técnica de buscar a Deus de oração. Nós estamos aqui hoje, nós vamos orar junto na oração da concordância, que é uma oração poderosa, porém você precisa entender que há formas de buscar a Deus, como de madrugada. Talvez nessa madrugada você levante, depois de ouvir essa live, vá até a tua sala e Deus vai falar com você através da palavra dele de uma forma muito poderosa, e Deus ama quando nós o buscamos de madrugada. Quero então, nós temos 10 minutos para nós orarmos, 8h20 agora. Quero agradecer a Irene, a Beatriz Garcia, a Bia, a Joselita Galdino, vou tentar mexer aqui, a Andreinha Madeira. Andreinha, está aqui o seu amorzinho, Mateus está aqui, né? Nosso irmão querido, e nós já estávamos orando por você, nós vamos orar agora fortemente por você, pela sua mamãe, né? A Rebeca também, a Rebequinha, minha filhinha aí acompanhando, e irmãos, a Madalena, e o nosso vereador Gabriel Gobi, o nosso bênção, o nosso vereador abençoado, nosso jovem vereador, presidente da Câmara. Deus abençoe a esse homem de Deus acompanhando com a gente aqui também. Então, desde já nós vamos agradecendo as pessoas que estão nos acompanhando. Vai entrando aí e vai mandando seus pedidos de oração. Já digo que eles vão ficar registrados aqui, já estão mandando para mim, depois a gente ficam registrados. Nós oramos agora e oramos por todas esses pedidos de oração. A Andressa Freitas, Andressa, que bênção, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. É isso mesmo, meu povo, nós estamos agora nesse momento num só espírito. Isso que é importante. Quando você entra no momento da live, ou mesmo depois as pessoas que vão ver essa live e vão participar dessa oração, porque nós vamos orar por aqueles que se sentem cercados hoje, e você vai ser liberto, assim como o rei Ezequias foi liberto. O Senhor enviou um anjo e destruiu um exército poderoso, 180 mil homens, por amor daquele povo que clamava a Deus, por Ezequias e o povo de Judá. Então quero dizer que você está entrando em um ambiente poderoso agora, na presença do Senhor dos exércitos, no Filho do Deus vivo, aquele que deu a sua vida por amor de nós e abriu um caminho para podermos nos achegar a Deus. Por isso eu quero que você tenha plena certeza, no momento que nós estivermos orando aqui, nós estamos diante do trono de Deus. Hebreus diz isso. Eu quero que você saiba que a sua oração vai ser ouvida. Deus vai enviar o exército dele celestial. É o que a palavra de Deus diz. Vamos ler de novo esse Hebreus 1:14, perdão, o livro de Hebreus diz assim, que os anjos, eles são nossos irmãos conservos, e eles são ordenados por Deus para lutar por nós, para lutar as nossas batalhas, para entrar em situações e naquela guerra que nós estamos vivendo, o exército do Senhor vai agir. Vamos orar? Vamos orar agora. A Kelly está entrando aí, Kelinha Rosa, Deus abençoe. A Tamara Beatriz está pedindo oração, abençoe poderosamente a Tati, a Andreinha. Irmãos, vamos orar então. Nós temos aqui no meu relógio alguns minutos e nós vamos orar agora. Se você puder fechar os seus olhos, se você puder dobrar os seus joelhos, se você puder estar sozinho, se você quiser ir para o seu quarto, você deixa a sua água. Obrigado, Mateus, está chegando os pedidos aqui, a Toninha, a Madalena, e nós já estamos orando. Vamos orar, querido, vamos orar com força. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, não oro em outro nome. Eu oro agora numa lei espiritual que diz que tudo que nós orarmos junto, concordarmos acerca de qualquer coisa, o Senhor fará para nós, para que o nome do Pai seja glorificado. Senhor, eu oro por todos os nossos irmãos que estão aqui, Pai. Eu oro, Senhor, por todos os que estão participando e aqueles que vão participar. Eu oro, Pai, pela vida do Gabriel, oro pela vida da Madalena, oro pela vida, Pai, da Débora, oro pela Rebequinha, que estão todos conosco agora, nesse mesmo espírito, a Andreinha, lá em São Paulo. Te louvo pela vida da Joselita, a Irene, a Beatriz, a Andressa. Te louvo, Pai, pela vida dos nossos irmãos que estão chegando, a Toninha, e quero dizer em nome de Jesus, a Tati, Madalena, que nós
agora, nesse exato momento, a Raquel Rigo, todos nós estamos na presença do Senhor. Pai, eu oro agora, como o Senhor colocou no meu coração essa madrugada, no momento que nós estávamos orando de madrugada, o Senhor disse: ore por aqueles que estão cercados. Cercados talvez por forças que oprimem a sua vida, na enfermidade, situações familiares, por você que está oprimido dentro do seu coração, cercado de uma situação, parece que não tem saída. Hoje o Senhor nos ordenou para orar por você, para orar por você. Eu creio que a oração nunca volta vazia, a palavra nunca volta vazia, e a palavra dessa noite é para a sua vida, esse momento de oração. Eu oro por você agora, e eu declaro em nome de Jesus, que não existe mão mais poderosa do que a mão do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz, Isaías 43, operando eu, quem impedirá? Antes que houvesse tudo, antes que tudo que existe nesse mundo fosse criado, a palavra do Senhor diz, eu já era. O Senhor diz, eu já existia. E operando eu, quem impedirá? O Senhor está dizendo para nós, se o Senhor agir, o que vai poder nos impedir? Qual inimigo, qual força nesse mundo, qual crise, qual enfermidade pode resistir quando o Senhor poderoso, Ele age na vida? E nesse momento, meu irmão, eu não sei a intensidade, eu não sei o tamanho da guerra, nem o cerco, nem a barreira que se levantou. Eu não sei o nível do sofrimento, mas o que eu sei é que aquele que criou todas as coisas é poderoso para reverter qualquer situação. E nesse momento, você com seus olhos fechados, nesse momento você orando comigo, eu quero abençoar a água que está do seu lado. Se for enfermidade, eu ministro sobre você a cura em nome de Jesus. E sobre aqueles que você vão ministrar esta água, eu oro agora em nome de Jesus, libero a unção, Pai, da cura agora em nome de Jesus, porque o trabalho na cruz garante, e foi dito em Isaías 700 anos, que o Senhor viria, o Messias viria, entregaria sua vida por nós, salvaria dos nossos pecados, perdoaria os nossos pecados, e Ele curaria as nossas enfermidades, curaria todas as nossas enfermidades, Ele nos libertaria, colocaria em liberdade todo o cativo. Hoje eu quero dizer em nome de Jesus que você se sente cativo por essa situação que prende a tua vida. Em nome de Jesus, hoje perceba que hoje nós estamos orando e esse cativeiro começa a ser quebrado agora. Essas cadeias começam a ser quebradas agora. Em nome de Jesus, eu oro por você agora, que se sente triste, oprimido. Eu digo em nome de Jesus, dentro da sua casa agora, nesse momento que você participa comigo, todas as forças opressoras que estavam deixando seu coração oprimido, abatido, triste, em nome de Jesus agora, eu oro para que todas as forças malignas que envolveram a sua vida nesse cativeiro, estão envolviam a sua vida agora, em nome de Jesus, eu digo que você nesse momento comece a sentir a presença do Senhor agora, dentro da tua casa, dentro da tua vida, você comece agora em nome de Jesus receber pela fé agora a presença do anjo do Senhor, os exércitos celestiais, a mão bondosa do Senhor Jesus agindo agora. Se houver alguém oprimido dentro da sua casa, alguém com espírito de ira, com espírito de angústia, espírito de morte, pensamentos de morte, depressão, pensamentos de suicídio, tristeza angustiante, em nome de Jesus nós oramos agora, para que esse cativeiro seja quebrado agora pela palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus. Eu te digo, força maligna, em nome de Jesus, você não pode resistir ao poder do nome do Senhor agora. Eu ministro que agora uma unção entra dentro da sua casa, através agora deste momento da oração. As forças poderosas do Senhor entram na tua casa agora, destruindo toda a enfermidade, destruindo agora toda a inflamação, toda a infecção, todo nódulo, todo caroço, todas as situações que envolvem a sua vida sobre enfermidade, causando na sua vida sofrimento e deixando você acuado, triste, oprimido, sem forças. Em nome de Jesus, que ao final desta oração agora, eu declaro que vai sair o peso dos seus ombros, que vai sair esse sentimento ruim, esses seus olhos que estavam vendados e não podiam ver nada de bom, numa saída. Agora nós oramos em nome de Jesus, aquele que abre um caminho no meio do mar. Eu digo agora que os exércitos do Senhor, pela fé, pelo que diz a palavra em Hebreus capítulo 1, versículo 14, agora em nome de Jesus,
Anjos estão sendo enviados pelo poder do nome do Senhor Jesus para entrar na atmosfera da sua vida, da sua casa, da sua batalha, aonde você estiver agora. Eu declaro que aonde você estiver cercado naquele problema na justiça, naquele problema que há muitos anos não sai da sua vida, em nome de Jesus, situações imutáveis da sua vida, situações que aos olhos humanos e ao conselho humano as pessoas veem aonde você está e o que você está vivendo, o momento que você está nessa prisão e diz não tem saída, mas eu digo que você ousou confiar no nome de Jesus e agora essas cadeias estão sendo quebradas. Se existe alguma perturbação dentro da tua casa, eu digo em nome de Jesus agora, todas as forças, vocês vão se retirando desta casa, em que vocês transformavam uma atmosfera de desânimo, de tristeza, de medo, de angústia, pensamentos de derrota, assim como aquelas notícias chegavam para o rei Ezequias através do general que dizia: não há saída para vocês, não há onde fugir, não adianta você confiar em Deus, não adianta você confiar no Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que Deus ouviu lá do céu, Deus ouviu essas palavras de afronta e Deus tem visto as afrontas sobre a sua vida, pessoas que dizem: não tem jeito para ele, agora está encerrada, a vida dele termina ali, ele vai acabar sendo destruído, ele vai ser envergonhado. Que todas essas palavras que chegam para a tua vida, eu repreendo em nome de Jesus agora, e eu quero dizer que a alegria do Senhor é nossa força. Tira essa tristeza agora, tira esse desânimo agora, e comece a sentir alegria, porque você está sendo assistido pelo Espírito Santo, porque anjos estão agora vindo ao seu favor, e porque há uma promessa que não pode ser quebrada. A palavra do Senhor diz: venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu aliviarei a sua vida, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Eu declaro sobre você agora uma paz e uma libertação de uma forma sobrenatural que você não pode entender, uma paz que excede todo entendimento, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a sua vida a bênção agora. Eu declaro que amanhã, durante essa semana, no decorrer ainda dessa semana, hoje nós estamos na terça-feira, no decorrer dessa semana, até o final dessa semana, grandes e poderosas coisas vão acontecer, sendo promovidas por Deus na sua vida, porque você ousou orar, orar conosco, orou conosco aqui, e ainda essa madrugada, se você quiser ainda, levante, coloque o seu relógio para despertar às 3 horas da manhã, na quarta vigília da noite, desse horário que Jesus orou muitas vezes, que os apóstolos oraram, que muitos homens de Deus oraram. Neste horário há um poder muito grande, porque há um esforço. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, marque hoje essa data, marque hoje no seu caderno, com fé e na sua agenda, diga assim: hoje Deus começou a agir na minha vida, hoje Deus começou a se mover, por causa da palavra dEle, por causa das promessas dEle. Eu declaro sobre a sua vida a bênção do Senhor. Se você entrou nessa live triste, se você entrou ou você começou a ouvir essa oração, você estava triste, sobrecarregado, fardos, agora eu declaro em nome de Jesus, eu declaro para a sua vida, em nome de Jesus, você está livre, sendo liberto agora, em nome de Jesus, e todas as forças que lutavam contra a tua vida, elas perderam a força, a energia agora, porque o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus, Ele entrou agora no território da sua vida. Você não está mais cercado, você não está mais sitiado, não existe mais essa situação que não havia um caminho para você, porque o Senhor começou a abrir um caminho no meio do mar. Hoje nessa madrugada lia também Isaías 43, e o Senhor diz: não tenha medo, Jacó. Quando fala Jacó, fala de mim, de você, aqueles que se renderam ao Senhor. E depois ele fala também sobre Israel. É um sentido figurado para nós, povo de Deus, que aceitamos o Senhor Jesus, fomos incluídos na nação de Israel, incluídos no povo de Deus. Agora essas promessas são para nós. A palavra diz que não podemos mais viver com espírito de medo, espírito de temor, porque o Senhor nos adotou como filhos. Que o Senhor abençoe a sua vida. Perceba que a partir desse momento a mão de Deus começou a agir, o seu cativeiro foi quebrado, as cadeias foram quebradas. Creia. Não permita a dúvida entrar no seu coração, mas creia pela palavra de Deus. Depois, se você quiser consultar a live, aí você vai ver os versículos que nós deixamos. É importante você não desprezar a palavra de Deus, é importante você dar crédito. Isaías também diz: a quem se movimentou, a quem se mostrou o braço forte do Senhor? A todos aqueles que creram na pregação. Deus abençoe você. Escreva para nós.
sobre os milagres que estão acontecendo. Mande para nós os seus pedidos. Eu quero agradecer todos os que estão conosco até agora. E agora no meu aqui é 35, passamos 5 minutinhos. Mas eu creio que Deus está agindo. E está agindo na sua vida. Quero agradecer todos que estão participando conosco. Quero que você também estenda esse convite para nós também termos mais pessoas aqui participando com a gente da live, no momento da oração. É importante esse momento que nós oramos juntos aqui. Deus abençoe você. Quero dizer, domingo nós temos o batismo à noite. E se você ainda não foi batizado, a palavra do Senhor diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Não estou falando de nenhuma religião, nem católico, nem evangélico. Estou falando do evangelho que Jesus pregou. Ele disse: aquele que crê que eu sou o Messias, fui enviado para perdoar os seus pecados, ele também deve ser batizado. Domingo, 7 horas da noite, eu quero convidar você para participar do batismo. Amanhã à noite o Leonel vai estar dando algumas explicações numa aula especial que nós temos na nosso discipulado. Amanhã à noite está convidado também. E se você quiser, venha. Eu te digo, se você quiser começar um tempo novo, se você não foi batizado, seja batizado em nome de Jesus. O Espírito Santo virá morar em você e a vida de Deus vai invadir a sua vida de uma força muito grande. Se você quer viver um tempo novo, aquele que crê e for batizado será salvo. Domingo você está convidado para ser batizado. Deus abençoe, fique na bênção. Te vejo domingo, 9 horas da manhã e 7 horas da noite também. Deus abençoe.